Vamos abrir a Bíblia em Atos capítulo 17, versículos 15 a 34. É o texto da nossa reflexão de hoje. Quero também cumprimentar os irmãos e irmãs que estão conosco pela rede social, pelas redes sociais, né? Nós transmitimos por YouTube, mas esse programa também é transmitido pelo Facebook. E por dizer nisso, quinta-feira, o nosso culto será por Facebook e YouTube. Então eu vou mandar para o pessoal da igreja, que normalmente é o presencial, eu vou mandar o link do Zoom, né? E nós então vamos fazer o culto todo mundo junto pelo Zoom. E vou também liberar o link pelo Facebook e pelo YouTube, para que outras pessoas, aquelas que nos acompanham sempre, possam estar conosco também. Então quinta-feira o culto não será presencial, será realizado pelo Zoom, com transmissão simultânea pelo Facebook, pelo YouTube também. Amém? Paulo em Atenas e o seu discurso no Areópago. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível, partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: o que quer dizer esse paroreiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Aquele povo era fofoqueiro. O negócio deles era falar o tempo todo. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o Deus que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, respiração e todas as coisas. E de nós, e de um, só fez toda a geração de homens para habitar, e de um só fez toda a geração de homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites de sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se, porventura, tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus,
Não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida, por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam acerca disso, te ouviremos em outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Que a palavra de Deus seja aplicada ao nosso coração. Amém? O Bruno ouviu aí a história do casamento do não, já colou logo, né, Bruno? É melhor ficar colado, né? Para não correr risco. Meados do século I, a Igreja de Cristo se desenvolvendo, a Igreja de Cristo crescendo, a Igreja de Cristo se propagando, e Paulo, o grande apóstolo dos gentios, chega à cidade de Atenas. Ali não era um centro político. Atenas, na realidade, era um lugar onde se concentrava os maiores contextos culturais do mundo. Ali era um grande centro cultural. Numa verdadeira miscelânea religiosa, que tinha desde uma sinagoga até várias expressões de idolatria. Era um lugar extremamente idólatra. E assim sendo, então, aquele lugar efervescia de polêmicas, de discussões, de novidades, de futilidades, de todo esse tipo de coisa. Mas ali também se encontravam as principais escolas filosóficas que existiam à época. E é nesse contexto, exatamente nesse contexto, que Paulo chega nesse meio religioso, nesse meio secular, profano, nesse meio acadêmico. Paulo chega e apresenta o Evangelho àqueles filósofos, àqueles pensadores, a todas as pessoas que estavam ali. A história do Deus desconhecido, eu não sei se você já leu alguma coisa a respeito, mas ela é bastante interessante. Conta-se que por volta do ano 600 a.C., uma praga muito grande recaiu sobre a cidade de Atenas. E ali o que se encontrava eram corpos por todos os lados, né? Muita morte, o povo estava enlutado, o povo estava entristecido, o povo estava atônito. E como tinham muitos deuses, todo mundo fazia sacrifício para os seus deuses, para tentar apaziguar aquela situação. Mas aqueles deuses gregos não podiam fazer nada diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Os principais sábios atenienses estavam confusos. De uma coisa eles tinham certeza: Atenas estava sofrendo, e estava sofrendo provavelmente por causa da irresponsabilidade do rei, que cometia muitos crimes, e algum daqueles deuses, com toda certeza, estava enfurecido, e por conta disso, então, lançou aquela grande praga para que Atenas vivesse aquela mortandade. E eles queriam saber, no meio de tantos deuses, qual o Deus que poderia resolver a situação deles. Então eles erigiram vários altares. E ali no Areópago, tinha vários altares, não só no Areópago, no caminho que conduzia ao Areópago. Atenas era uma verdadeira miscelânea de altares a vários deuses, e cada deus daquele tinha o seu nome estampado em um daqueles altares. Mas nenhum deles conseguiu resolver, então eles lembraram de um homem.
Epimênides. Epimênides, ele morava na ilha de Creta e era um homem conhecido por causa da divindade a que ele acreditava. Epimênides era uma pessoa monoteísta, ele não cria na diversidade de deuses, ele cria no único Deus. E alguém então lembrou desse nome e pediu para que fossem buscá-lo, fossem convidá-lo para vir até Atenas e orar ao seu Deus para ver se o seu Deus resolveria aquela questão. Ele não recusou o convite, chegou naquela cidade. A princípio ficou assustado pelo fato dele ser monoteísta, de ver tantos altares erigidos no meio daquele lugar. Era tanta idolatria que se dizia naquele tempo que em Atenas era mais fácil encontrar um Deus do que um homem. De tanta idolatria que tinha naquele lugar. Era Zeus, era Poseidon, era Deméter, era Héstia, muitos, dezenas de deuses que tinham seus altares espalhados por aquela cidade. Tantos deuses e todos eles impotentes. Nenhum deles podia resolver o problema daquele lugar. Epimênides então chegou na cidade, ficou sabendo de tudo que estava acontecendo e determinou o seguinte: olha, eu quero um rebanho de ovelhas, eu quero pedreiros e quero matéria-prima que seja necessária para construir um altar. E assim fizeram. E segundo Epimênides, ele falava assim: olha, o próprio Deus vai escolher o animal. Você faz o seguinte: deixa esses animais com fome, solta eles no meio do pasto. Os animais que forem comer não servem, mas aquele que descansar é esse que a gente quer. É esse que nós vamos sacrificar. Esse seria o sinal da escolha de Deus. Seria Deus que haveria de escolher, o Deus de Epimênides, né? Que haveria de escolher o animal. E assim fizeram. Pegaram os pedreiros, construíram um grande altar e pegaram as ovelhas, e as ovelhas que foram escolhidas seriam sacrificadas. Mas quando o altar foi edificado, o ancião perguntou qual seria o nome da divindade que Epimênides iria colocar ali. Qual é o nome do seu Deus, Epimênides? E Epimênides disse para ele o seguinte: eu não sei o nome do meu Deus. Eu sei que eu temo a um Deus, mas não sei o nome do meu Deus. E isso é curioso. Já pensou num profeta que não sabe o nome do próprio Deus? Era isso, exatamente isso. Mas como aquele lugar era um lugar extremamente idólatra, como já falamos, aqueles altares precisavam ter um nome. Então eles decidiram escrever o seguinte: Agnostos Theos, que quer dizer a um Deus desconhecido. E aí então, diante daquele altar, eles escreveram esse nome, essa frase: a um Deus desconhecido. Fizeram o holocausto, pegaram as ovelhas, fizeram o holocausto e a praga passou. Aquele era o Deus, aquele foi o Deus que curou Atenas de toda aquela praga. Bastaram só alguns dias para que todo mundo pudesse perceber o grande milagre que foi operado naquele lugar. Os doentes foram sarados, ninguém mais se contaminava, e Atenas se encheu de louvor e gratidão ao Deus desconhecido. Isso 600 anos antes de Cristo. Colocaram flores no altar, declaravam o seu amor àquele Deus, manifestavam a gratidão ao Deus desconhecido. Mas o milagre, e a gente sabe que ainda hoje é assim, o milagre ele pode empolgar pessoas durante algum tempo, mas depois de algum tempo ele não produz tanta devoção. A devoção de um milagre não é tão duradoura. E Atenas com o tempo se esqueceu da bênção do Deus desconhecido.
Deixou que vândalos irreverentes arrebentassem não só aquele templo, aquele altar, como outros altares também. E a única coisa que restou ali foi uma estátua de Epimênides que havia sido colocada diante daquele altar, bem próximo àquele altar. O povo ingrato, então, depois de esquecer tudo aquilo que o Deus desconhecido fez, voltou a cultuar os seus deuses no decorrer dos séculos. E a história do Deus desconhecido só não acabou porque dois anciãos, diz a história, contrataram pedreiros e pediram para reformar aquele santuário também, aquele templo. E poliram o altar, aonde estava escrito a frase agnosto teu, na esperança de que um dia esse Deus desconhecido pudesse se manifestar novamente. Deixaram um registro autêntico do milagre que possivelmente salvou a religiosa Atenas do extermínio. Esses anciãos acreditaram que se não fosse o Deus desconhecido, Atenas já teria desaparecido no decorrer dos séculos. E agora, 600 anos depois, Paulo chega naquele cenário. Ele passa pelos altares e enxerga aquele altar ao Deus desconhecido. Agnosto teu, é o que ele lê, ele está diante do altar ao Deus desconhecido. E ali ele prega uma poderosa mensagem de salvação, uma mensagem evangelística que levou pessoas à decisão. Eu queria nessa noite, de forma bem rápida, bem sucinta, considerar a postura de Paulo diante daquele tribunal. E o Areópago era um tribunal onde as questões eram julgadas, onde os sábios se reuniam, e ele foi levado para lá por causa das suas falas, né, que ele vinha trazendo a respeito de Jesus Cristo. E aí então aquele povo aprendeu algumas coisas com Paulo no sermão do Areópago, e nós vamos aprender também algumas coisas hoje. E eu não creio que nós saiamos daqui hoje vazios. Então, algumas lições, meia dúzia de lições que a gente pode aprender com essa questão de Paulo. A primeira lição: Paulo encontrou uma brecha e a aproveitou. Presta atenção nisso. Paulo encontrou uma brecha e aproveitou. Versículos 22 e 23. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Ele achou uma brecha. Ele achou uma brecha naquele altar para começar uma mensagem. Ele não perde tempo. E imediatamente Paulo, quando entra naquele meio, quando está no meio daqueles homens, daquelas mulheres, quando é inquirido a esse respeito, ele encontra um argumento no meio da idolatria para poder pregar Jesus Cristo. Foi muita criatividade, muita determinação. E foi a partir daquele quadro que ele começa a pregar o Evangelho de Cristo, e nós vemos esse sermão, um grande sermão evangelístico, entre os versículos 23 e 31 do nosso texto. Entre os versículos 23 e 31, Paulo está pregando aos atenienses no meio do Areópago, no meio da idolatria. Ele aproveitou a oportunidade. Homem de Deus tem que ser assim. Nós temos que saber aproveitar nossas oportunidades. Às vezes a oportunidade é como um bonde. Só os mais antigos
E eu acho que daqui nem os mais antigos, porque aqui na Bahia não tinha bonde, mas lá em São Paulo, Rio de Janeiro, tinha bonde, e os mais antigos sabem como é, mais ou menos como um trem também, né? Como um ônibus. Se perder o bonde, tem que esperar o outro, e às vezes o outro pode demorar. Na nossa vida é assim, nós vamos ter algumas oportunidades que é como um bonde passando. Nós temos que aproveitá-las. Nós temos que aproveitar cada oportunidade para viver a nossa religiosidade. E a nossa religiosidade, a nossa inspiração espiritual, eu quero dizer para você que não é só ser membro de igreja, não. Não é só frequentar uma igreja aos domingos, não é só carregar uma Bíblia, não é só orar em casa de vez em quando. A nossa espiritualidade, a nossa religiosidade, ela se manifesta quando nós estamos vivendo o Evangelho de Cristo. E viver o Evangelho de Cristo também é compartilhar o Evangelho de Cristo. Também fazer ações de compaixão e graça. Viver para poder discipular pessoas que estão no nosso contexto. Paulo não perdia oportunidade, é o próprio Paulo que nos fala sobre isso. Em 2 Timóteo 2,4 ele diz assim, prega o Evangelho a tempo e fora de tempo. Em outras palavras, qualquer hora. Será que nós temos feito isso? Será que essa lição de Paulo ali no Areópago se aplica à nossa vida? Nós somos assim? Se não somos, precisamos ser. Porque o texto de João capítulo 9, versículo 4 diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. É claro que aqui não está se referindo à noite e o dia, conforme nós conhecemos na nossa cronologia. Aqui está dizendo do tempo em que Cristo está presente e do tempo em que Cristo tira a igreja. E aí não há mais necessidade de evangelização. Aí nós não poderemos mais fazer ações de compaixão e graça. O tempo é agora, enquanto é dia, enquanto estamos vivos, enquanto estamos vivendo nesse contexto, nós não podemos perder as oportunidades. Colossenses capítulo 4, versículo 5 diz assim: sejam sábios no procedimento para com os de fora e aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Deus nos abriu uma oportunidade aqui no quartel e nós aproveitamos, nós entramos. Eu me lembro o primeiro dia que eu fui num programa religioso lá no quartel, foi num culto da Assembleia de Deus. E no segundo dia também foi num culto da Assembleia de Deus. Até que eu cheguei ao comandante e disse: nós podemos ter o nosso próprio culto? Ele falou: podem. E aí nós começamos o nosso culto. Era segundas-feiras, Kevin, o nosso culto. E fizemos alguns encontros, e era uma oportunidade de pregar o Evangelho. E todo lugar que nós chegamos, eu busco essas oportunidades. Nós precisamos fazer isso enquanto igreja, e já levei a igreja comigo. Alguns colaram comigo, e estão comigo lá em todo o encontro. E no começo eram 2, 3, 4 soldados que às vezes vinham. No primeiro não, no primeiro o major, ele determinou que todos que estivessem lá participassem, aí foi todo mundo. Segundo em diante só vinham 3, 4 soldados, e a gente entendeu isso como sendo o início de um grande projeto. Eu tenho que ter essa visão. Nesse grande sermão evangelístico de Paulo, a gente vai ver mais adiante, que algumas pessoas só se converteram, mas ele não desistiu. Ele não desistiu. E nós começamos aquele trabalho, e o trabalho foi desenvolvendo, de 2 a 4, de 4 a 8, e hoje dentro da 44ª companhia. Eu sou capelão. A igreja está lá representada oficialmente, não é isso, Kevin? Ontem eu assinei uma ata, juntamente com o coronel de Salvador e o comandante da 44ª companhia. Uma oportunidade que se abre, a gente não pode perder. Pastor, mas isso foi você. Não, fomos nós. Nós fomos. Eu sou parte da igreja. Eu sou um membro da igreja.
Não sou eu que faço sozinho. Paulo ele não tinha sua caminhada sozinho, nós vamos ver isso mais adiante. Nós precisamos aproveitar as oportunidades e criar oportunidades, nós temos que ser criativos. Paulo foi criativo ali. Assim que eu cheguei, aliás, antes de chegar aqui, a igreja já tinha feito convite, e eu liguei para um amigo meu lá de Teixeira, promotor de justiça, doutor Dutra, e falei: doutor, estou chegando na região e eu quero ajudar no trabalho em presídio, tem espaço para mim? Criando possibilidade. Estamos aqui há um ano. Em meados do ano passado ele me chamou em Teixeira e nós fomos fazer uma visita ao presídio. E nós visitamos o presídio e ele me apresentou ao coronel Osíris, que é o diretor daquele presídio. E nós vamos ter uma reunião agora no começo de março para determinar os caminhos que nós vamos seguir no trabalho evangelístico dentro daquele lugar. Deus abrindo portas. Ele abre a brecha e você entra. Ele abre uma brechinha e você entra. Isso não é só o pastor não, tem que ser cada um de nós. Nos nossos ambientes, na escola, no trabalho, na vizinhança, em casa. É claro que hoje nós estamos com muitas restrições, mas essas restrições vão acabar daqui a pouquinho, e nós precisamos caminhar segundo a vontade de Deus, para a glória de Deus. A segunda coisa que eu vejo aqui, Paulo, ele aproveitou a oportunidade, mas em segundo lugar ele estava coberto pela igreja. Olha o versículo 15. E os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas, e recebendo ordens para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. Paulo não caminhava sozinho não, ele nunca estava sozinho. Ele tinha uma igreja que o acompanhava, ele tinha uma igreja que fazia com ele, ele tinha uma igreja que orava por ele, ele tinha uma igreja que apoiava o seu trabalho. A obra que nós fazemos é individual, sim. Cada um de nós tem que dar conta a Deus daquilo que fizermos, mas a obra da igreja é coletiva, somos todos nós, todos nós. Eu sou muito grato a Deus pela vida do Naran. Naran é aquele tipo de parceiro que não nega fogo. Não nega fogo, está sempre junto. Sempre que pode estar junto. Quando não pode, não pode, mas sempre que pode estar junto. É isso, a igreja é isso. Nós temos que ser assim. Nós temos que estar prontos. Ah, pastor, mas eu não vou porque eu trabalho. Tudo bem, irmão, não estou dizendo que eu quero todo mundo comigo no presídio, que eu quero todo mundo comigo na companhia da Polícia Militar, mas a igreja tem que estar junto. Se você não estiver presente, se os seus pés não puderem te levar até lá, os seus joelhos têm que estar no chão, para que garanta diante de Deus a nossa caminhada naquele lugar. As tuas mãos têm que estar disponíveis para investir, se for o caso, para que o nosso projeto caminhe. Os nossos projetos, que a igreja não tem visão monocromática não. A igreja não tem uma visão focada só em algum lugar não, em termos de projeto. Ela tem que ter uma visão ampla, ela tem que olhar todos os mundos. Já estamos pensando numa congregação, já estamos pensando no assentamento, já estamos pensando em caminhar para poder trazer a paz à cidade de Medeiros Neto. Tivemos um lindo culto pela paz. A igreja, toda a igreja, nós precisamos lembrar que eu não sou igreja, nós somos igreja. Diga assim, nós somos igreja. Eu não sou igreja sozinho, sozinho eu sou parte do corpo que é a igreja. E nós precisamos caminhar juntos, cada membro, cada um de nós juntos. Um pregando, outro cantando, outro dirigindo, outro orando, e assim por diante. Ontem nós tivemos parte do corpo da... Estamos com uma refeição, alguns irmãos e irmãs aqui, sob o comando de Júnior, fizeram uma refeição saborosa para nos despedirmos das pessoas que estavam aqui. Outra parte do corpo nos ajudou confeccionando o boletim. Outra parte do grupo nos ajudou confeccionando o certificado. Isso é igreja, irmãos. É isso. É por aí que nós precisamos ir. E todos nós juntos. A terceira questão,
Paulo estava inspirado por Deus, quer dizer, ele não somente tinha a igreja do seu lado, mas Deus estava com ele. Deus está conosco em todos os momentos. Quem crê nisso, diga amém. Versículo 16: e quando Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Você sabe por que o espírito de Paulo se comovia? Não é porque Paulo era bonzinho, não. Porque o espírito de Paulo estava conectado com o espírito de Deus. É desse jeito. Era Deus que estava dando uma chacoalhada em Paulo. Cada vez que você é despertado para fazer alguma coisa em prol do reino de Deus, Deus está te dando uma chacoalhada. Está dizendo, vamos lá, meu filho, vamos lá. Tem muita coisa para ser feita, tem muita gente morrendo, tem muita gente perdida, tem muita gente carente. Onde é que nós estamos? O Espírito Santo de Deus se comunica com o nosso espírito, e nós precisamos abrir os nossos olhos para o evangelho social, para o evangelho das boas novas, para o evangelho integral. Enfim, nós precisamos ser comovidos pelo Espírito Santo como Paulo, para investir nessa causa, que é a melhor coisa que existe. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou meio torto hoje, acho que vocês perceberam, por causa da tendinite. A tendinite me pegou aqui perto do joelho, que está difícil. Quando eu sento para levantar é difícil, e quando eu levanto para sentar é mais complicado ainda. Mas eu estou feliz, porque eu tenho consciência que eu estou fazendo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Feliz da vida. E é isso que nós temos que fazer. Em quarto lugar, Paulo, ali no Areópago, ele cumpriu o seu papel missionário. Versículo 17: de sorte que disputavam na sinagoga com os judeus e os religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Paulo não perdia tempo não, ele estava ali, era missão na veia, era missão o tempo todo, ele não perdia tempo não, jogando conversa fora, de blá 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 para cá, de blá 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 para lá. Era Jesus Cristo o tempo todo. Ele era consciente do seu papel na terra. E eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Nós precisamos ser conscientes do nosso papel na terra. Cada um de nós aqui, cada um de nós aí, nós somos missionários. Deus tem missão para a nossa vida. Vamos parar com esse negócio de ficar quietinho pelos cantinhos, esperando a coisa acontecer. Como diria o evangelho de Raul Seixas, né? Com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Vamos parar com isso, irmãos. Vamos viver para a glória de Deus. A palavra de Deus já nos orienta na grande comissão qual é o nosso papel. Prega a palavra em todas as nações, a toda a criatura, em tempo e fora de tempo. Olha as palavras de Paulo, 2 Timóteo 4,7. Combati o bom combate. Atos 20, 24. Minha prioridade é pregar o evangelho de Cristo. 1 Coríntios 9, 16. Ai de mim, se não pregar o evangelho de Cristo. Essas palavras se aplicam na nossa vida? Precisam se aplicar, irmãos. Mas não é não, irmão, eu estou ouvindo, amém, glória a Deus, agora arregaça as mangas e vamos à luta. É isso que Deus espera de nós, é isso que Deus espera de nós. Esses dias conversando com o Renato falou, que saudade, pastor, aquele tempo que a gente tinha, né, evangelismo, que a gente saía pela rua, que a gente fazia culto, que a gente... Cadê, irmão? Eu sei que nós estamos vivendo um tempo difícil, mas então vamos aproveitar esse tempo difícil e nos prepararmos para viver para a glória de Deus. Quinto lugar, ele colheu bons frutos versículo 34. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram. Entre esses estava Dionísio, que era um areopagita, era um daqueles debatedores, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Algumas pessoas se converteram. Aquela estratégia de Paulo, aquele entrar na brecha de Paulo não foi em vão. Tem gente que fala assim, pastor, eu não vou ficar perdendo tempo com quem está morto, não. Tem uma poetisa batista, Mirtes Matias, ela tinha uma expressão, eu sempre cito essa expressão, que eu acho essa expressão linda.
Semente lançada não é semente perdida, é vida escondida que um dia há de brotar. Nós temos que ter essa convicção. Lança a tua semente, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Eclesiastes 11, versículo 6. Pela manhã semeia a sua semente, e à tarde não retenhas a tua mão, pois tu não sabes qual das duas prosperará, se essa ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Lança a tua semente, porque segundo o mesmo texto, um pouquinho antes, quem observa o vento nunca semeará. Quem fica de cara para o ar, esperando as coisas acontecerem, não vai para lugar nenhum. Você está pensando o quê? Que você vai ganhar o galardão do seu irmão? Quando chegar no céu, falar: não, Senhor, a minha igreja fez. Não, sua igreja fez, amém. Qual foi tua participação nesse negócio? Como é que você se envolveu nessa proposta? Você não vai pegar carona na moto de ninguém não, irmãos. Vai ter que prestar conta de si mesmo. Nós vamos trabalhar em equipe, mas nós temos que viver a nossa obra individual, cada um de nós. E para terminar, irmãos, uma coisa que não está escrita no texto, mas que está implícita no texto que eu quero te falar agora. Paulo, por causa de coisas como essa que nós lemos aí, ele foi um grande parceiro de Deus no grande projeto missionário de Cristo. Glória a Deus. Ele até hoje é conhecido como o apóstolo dos gentios. Ele foi o maior missionário transcultural da igreja primitiva. Não teve nenhum que chegasse próximo dele. Ele foi um missionário muito ativo, e graças a ele o evangelho de Cristo se difundiu para além da Palestina, chegando até o centro do Império Romano. Ele criou várias igrejas. As comunidades mais importantes que existiam naquela época foram abençoadas por Paulo. Quer ver? Eu fiz uma lista aqui só para você ter uma ideia. Na sua primeira viagem, Antioquia da Síria, Cipre, Salamina, Pafos, Perge, Panfilha, Antioquia da Pancília, Icônio, Listra e Derbe. Tudo isso uma viagem. Cada lugar desse, um ponto de pregação. Cada lugar desse, uma futura igreja. Na segunda viagem, Ptolemaida, Tiro, Sidão, Tarse, Troade, Neápolis, Felipe, Tessalônia, Bereia, Atenas, Corinto e Éfeso. Na terceira viagem, ele passou em algumas dessas igrejas para poder consolidar aquilo que tinha feito, mas ainda foi em Mileto, em Pátara, em Tiro, em Cesareia, Jerusalém, a própria Jerusalém, ele criou igrejas, Asson, Neápolis, Filipe e Antípolis. Esse é o grande Paulo, que nem prisioneiro ele calava a sua boca. Lá na ilha de Malta, quando ele foi para a ilha de Malta, ele pregou o evangelho e ali deixou uma comunidade. E em Roma, ainda preso também, deixou uma comunidade. E só para você ter uma ideia, eu quero encerrar te mostrando um dado, uma continha muito simples que eu fiz. Hoje nós somos 2 bilhões e 300 milhões de cristãos no mundo. É muita gente, não é? Mas se você faz uma conta rápida, se você pegar a sua HP 12C aí, você vai chegar nos seguintes números. Isso representa em números absolutos 1.150.000 novos crentes por ano, 95.833 crentes por mês, 3.144 crentes por dia, como se fosse um culto daquele do dia de Pentecostes todos os dias, 134 pessoas por hora, quase 3 pessoas por minuto, e a cada 10 segundos um novo cristão surgiu na terra. E isso considerando só os que estão vivos. Eu não estou nem pensando naqueles que já morreram, só nos que estão vindos. Olha o legado de Paulo, olha o legado de Pedro, olha o legado de Tiago, olha o legado de João, olha o legado desses homens que trabalhavam incessantemente para a glória de Deus, e quase todos eles morreram por causa desse trabalho, menos João, que não morreu dessa forma,
mas morreu de velho, preso numa ilha. Esse foi o legado de Paulo e dos discípulos, dos apóstolos mais próximos de Cristo. Agora eu quero que você pense no seu legado. Qual é o seu legado? Feche os olhos, por favor. Qual o seu legado, irmãos? Se você morrer hoje, qual o seu legado? O que é que você deixa de positivo, plantado nos campos espirituais, na humanidade? Como é que você tem lidado com as questões relacionadas ao Evangelho de Cristo? Você tem aproveitado as oportunidades, e eu sei que elas surgem a cada dia. Você tem aproveitado essas oportunidades? Você tem dado cobertura como igreja para aqueles que fazem e tem se sentido coberto pelos que oram por você? Você se sente inspirado por Deus? Seu espírito, ele é motivado por Deus ou pela carne? Seu espírito, ele é motivado pelas coisas eternas ou pelas coisas efêmeras? Por aquelas coisas que passam, como um rio que passa e nunca mais vai passar aqui, ou pelas coisas eternas? Você tem cumprido o seu papel missionário? E agora eu vou fazer uma pergunta, você não precisa responder para mim não, responde só para você. Dentro do seu tempo de cristianismo, quantos frutos você já colheu para o Evangelho? Quantas pessoas você já trouxe para Cristo? Quantas pessoas você abençoou do ponto de vista da caridade, da compaixão? Mas não é aquela bênção de fazer e sair divulgando para todo mundo que fez, que você abençoou na calada. Quantas pessoas? Você também é parceiro de Deus nesse projeto missionário? Olha aqui, pensa bem no que eu vou te falar, não precisa abrir os olhos não, olha aqui é para ouvir. O mesmo projeto que Paulo estava envolvido, eu e você também estamos, Igreja de Cristo, em nome de Jesus Cristo. Eu e você estamos envolvidos nesse projeto. E a nossa oração nessa noite é que todos nós possamos, a partir dessa experiência do Areópago, abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos, e abrir a nossa vida, o nosso entendimento, para viver intensamente tudo aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Às vezes eu olho para a igreja que hoje pastoreio, vejo pessoas tão talentosas, alguns completamente dedicados, outros parados, pessoas com talento, pessoas que têm muito a oferecer, mas que não têm disposição, não têm coragem, eu não sei exatamente o que falta. Isso tem que mudar na igreja. É claro que nós temos uma geração de pessoas que já deu a sua contribuição, uma geração de pessoas que não podem mais se envolver, não tem disposição para isso. Mas tanta gente nova, tanta gente boa, cheia de talento, cheia de dom, guardando para si. Olha aqui, irmão, pensa no que eu vou te falar, em nome de Jesus Cristo. Essa vida passa rápido. Eu olho para trás hoje e já vejo os 60 e tantos anos que se passaram. Você está com 18, com 20, com 30, daqui a pouquinho você está com 60, passa tão rápido, daqui a pouquinho chega nos 80, se Deus te der graça e misericórdia. E aí você vai olhar para trás e vai dizer, qual o legado que eu deixei? Que o nosso legado seja um legado tão significativo quanto o de Paulo. Temos muitas pessoas que precisam de Cristo. E se depender de nós, nós precisamos avançar. Se você tem alguma coisa para ajustar na sua vida, não tarde em fazê-lo, faça rápido. Porque Deus quer usar a tua vida, Deus quer nos usar como igreja, e Deus quer salvar pessoas e mais pessoas que carecem da sua graça e misericórdia. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, nós sabemos que o Senhor fala conosco nesta noite, porque
Não há outra forma de termos inspiração se não for pelo Teu Espírito. Portanto, Senhor, queremos que a nossa vida siga o exemplo da vida de Paulo. Pregar o Evangelho o tempo todo, a tempo, fora de tempo. Pregar o Evangelho com disposição e coragem e ter a consciência de que esse Evangelho deve ser prioridade na nossa vida. E ai de nós se não pregarmos esse Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a termos inteligência para aproveitarmos as oportunidades. E traze-nos paz, graça e misericórdia. E que o amor do Senhor, manifestado pelo Pai, a graça maravilhosa que nos chega através do Filho, e o poder, e o convencimento, e o consolo que nos é dado pelo Espírito Santo estejam conosco, com cada um de nós aqui presentes, com cada um daqueles que nos assistem e com toda a Tua igreja espalhada pela superfície da terra, hoje e sempre.